O buzzer do apartamento tocou às 11h40 da manhã, num horário em que Rosa normalmente estaria terminando de dobrar as toalhas do banheiro ou regando as orquídeas da varanda, as duas coisas que ela fazia depois do café da manhã e antes do almoço, porque era o tipo de rotina que impede um apartamento de virar só silêncio. Ela estava na cozinha, com as mãos dentro da cafeteira, limpando o bico de vapor com um palito de madeira, num problema que voltava toda semana independente do que ela fizesse. Enxugou os dedos no pano de prato de algodão bordado que a mãe tinha dado a ela 35 anos atrás, um pano que ainda não tinha rasgado, o que ela sempre considerou um tipo de milagre menor. E foi até o interfone. Dona Rosa Cordeiro, Sui. Bom dia, senhora. Sou oficial de justiça do Tribunal de Família. Tenho uma intimação no seu nome. Rosa ficou parada um segundo. Depois apertou o botão para abrir. Enquanto esperava o elevador, foi até o espelho do corredor e passou uma mão rápida no cabelo branco. Teresa sempre dizia que era de rainha, com uma ênfase que queria dizer que Teresa achava bonito de um jeito que Rosa achava desnecessário de comentar. Mas ela endireitou a blusa mesmo assim. O homem que saiu do elevador era novo, 20 e poucos anos, pasta fina, semblante de quem faz um trabalho necessário sem gostar muito dele. Conferiu o CPF, estendeu a caneta e indicou a linha tracejada. A senhora assina aqui, confirmando o recebimento. Rosa assinou. Ele agradeceu e desceu. Ela levou o envelope até a janela da sala, onde a luz da manhã entrava num ângulo que dispensava óculos. Abriu com cuidado, sem rasgar. Começou a ler. Primeira página. Cabeçalho do tribunal. Número de processo. Vara de família. Campo requerente, Camila de Souza Assunção. Campo requerida, Rosa Aparecida Cordeiro. Segunda página. Terceira. Na quarta, ela parou. A requerida apresenta quadro sugestivo de incapacidade cognitiva progressiva, com episódios documentados de desorientação, perda de memória recente e comportamento inadequado na presença de menores, tornando incompatível o exercício autônomo da convivência sem supervisão. Leu 3 vezes, não por dificuldade. Pela pergunta que voltava a cada leitura: como alguém escreve isso sobre uma pessoa que está em pé, com os papéis nas mãos, lendo com perfeita clareza? Rosa colocou os papéis na mesa de centro. Não jogou, não amassou, colocou, porque ela não era o tipo de pessoa que perde o controle das mãos primeiro. Foi até a cozinha. Terminou de limpar o bico da cafeteira. Ligou o fogo. Esperou a pressão subir. Coou o café na xícara dela e na xícara do Miguel, que ainda ficava na segunda prateleira do armário de vidro, porque guardá-la era uma decisão que ela não tinha tomado. Bebeu o café, olhou para a xícara dele, depois pegou o telefone e ligou para Teresa. Você está acompanhando essa história desde o começo? Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. A gente lê todos. E se você chegou agora, aperta em inscrever, porque o que a Rosa vai descobrir sobre esse médico muda tudo. E você não vai querer perder isso. Teresa chegou em 7 minutos. Desceu do 5º andar com o avental de cozinha ainda amarrado na frente, o cabelo preso de qualquer jeito, sem passar pelo espelho, o que Rosa reconhecia como sinal de que ela tinha descido quase correndo. Era uma das qualidades de Teresa. Ela respondia a certas coisas sem burocracia. Minha Rosa, disse na porta. E já pelo tom, Rosa soube que o próprio rosto tinha contado a história antes de qualquer palavra. Sentaram na mesa da sala. Teresa leu os papéis com uma atenção quase insuportável, virava cada página devagar, voltava para reler um trecho, levantava uma folha contra a luz, como se houvesse mensagem em transparência. Rosa bebeu o café. Esperou. Olha que petição comprida, Teresa disse por fim. E o comentário era tão fora de lugar que Rosa quase riu. Era exatamente o que Teresa queria. Ei, esse doutor Henrique Souza, você conhece? Não de nome. Psiquiatra. Moema. Nunca ouvi falar. Teresa pôs a folha na mesa. E a data desse laudo, dia 23 do mês passado. Eu sei o que aconteceu no dia 23.
Rosa disse. Teresa esperou. Camila me ligou à tarde, dizendo que um amigo dela ia passar aqui para deixar um documento. Rosa olhou para o ponto fixo na parede, onde uma foto do Miguel estava pendurada a ele, em frente à primeira loja deles, braço no ombro dela, os dois muito mais jovens e sem saber disso. O homem chegou. Ficou uns 40 minutos. Tomou café. Perguntou sobre as fotos, sobre as plantas, se eu dormia bem, se eu morava sozinha há muito tempo. Uma pausa. Achei estranho, mas não disse nada. Achei que era um amigo mesmo. Ele fez uma avaliação em você, sem você saber que era a avaliação. É o que parece. O silêncio que veio depois tinha um peso que Rosa conhecia. Era o peso de quando a situação é ruim e as duas pessoas já entenderam, mas ninguém quer ser a primeira a dizer em voz alta. Como você estava naquele dia? Teresa perguntou com cuidado. Cansada. Era um mês depois do aniversário de morte do Miguel. Não dormi direito naquela semana inteira. Rosa olhou para a xícara vazia. Esqueci de oferecer café quando ele entrou. Só lembrei uns 10 minutos depois. Chamei ele de Eduardo uma vez, porque ele tinha um jeito de encostar na parede igual a um cunhado meu. Isso acontece com qualquer pessoa num dia ruim. Pois é, mas naquele dia tinha alguém contando. Teresa dobrou os papéis com uma certa fúria que era inadequada para papel de tribunal e adequada para a raiva que ela estava sentindo. Minha Rosa, isso é sério. Oisai, você vai. Vou resolver. Rosa se levantou. Levou as 2 xícaras para a pia. Eu não vou chorar por causa disso. Nem um minuto. Teresa ficou quieta por um momento. Aquela vez que você me falou de um homem que viu com a Camila no prédio, Rosa disse, de costas, enquanto enxaguava as xícaras. Você lembra quando foi? Lembro, sim. Estavam na portaria, naquela mesinha, perto da floricultura. Teresa cruzou os braços, pensativa. Postura de médico. Aquele jeito de ouvir com o tronco inclinado, como se estivesse em consulta mesmo sentado numa cadeira de lobby. Achei esquisito porque era manhã de dia de semana e a Camila normalmente tá no trabalho a essa hora. Quando foi? 2 meses atrás. Talvez um pouco mais. Rosa enxugou as mãos, guardou a xícara dela no armário. A do Miguel também, de volta na segunda prateleira. Então ela planejou isso faz tempo, não era pergunta. Precisa de advogado, Teresa disse. Preciso do Vinícius primeiro. Rosa foi ao escritório do Lucas sem avisar. Era uma escolha deliberada. Mulher que avisa, chega como visita. Mãe que aparece, chega como mãe, que é o que ela era. O porteiro do edifício na Brigadeiro Faria Lima a conhecia pelo nome desde os tempos em que a Cordeiro Incorporações funcionava num sobrado do Ipiranga com 3 funcionários e uma impressora que imprimia só pela metade. Ele a mandou subir direto. A recepcionista do 12º andar se levantou quando Rosa entrou. Dona Rosa, o Lucas está em reunião, mas posso? Obrigada, Priscila. Ela foi até a sala de conferência no fundo. Abriu a porta. Lucas estava com 3 homens de terno que ela não reconheceu e que olharam para ela com aquela expressão de quem não sabe se pode reclamar. Lucas se levantou tão depressa que derrubou a caneta que estava na mão. Mãe, eu não sabia que você ia. Podem terminar mais tarde, ela disse para os 3, com um sorriso que aprendera com a própria mãe, educado demais para ser recusado, firme demais para ser questionado. Os 3 saíram. Lucas fechou a porta. Ficou em pé atrás da mesa, os ombros do pai, os olhos castanhos do pai, aquela coisa de não saber onde colocar as mãos quando estava em aperto. Rosa o conhecia desde antes de ele aprender a andar. Ela conhecia cada sinal. Colocou os papéis na mesa sem dizer nada. Lucas olhou. O olhar durou 2 segundos antes de desviar, e isso era informação suficiente. Você sabia, mãe, não é bem assim. Você sabia que ela ia entrar com esse processo. A Camila ficou preocupada. Aconteceram umas coisas que ela achou que... Quais coisas, Lucas? Ele abriu a boca. Fechou. Procurou alguma coisa no meio da sala, onde não havia nada útil para olhar. Aquela vez que você ligou para o Theo chamando ele de Miguel, liguei para o contato errado no celular. Era quase meia-noite.
Estava dormindo leve. O nome do teu pai começa com M, o nome do teu filho começa com T, mas a foto de perfil dos dois é igual porque os dois usam chapéu. Rosa sustentou o olhar dele. Isso me torna incapaz de cuidar de alguém. Tem também a vez que você esqueceu de buscar a Nina. Enviei mensagem para Camila com 2 horas de antecedência, avisando que ia me atrasar por causa de uma consulta que se estendeu. A mensagem está no histórico do WhatsApp dela, com hora e data. Se quiser, eu mando cópia de tela agora mesmo. Lucas foi até a janela. Ficou de costas por um momento, olhando para São Paulo lá fora, que era uma coisa que a cidade fazia pelas pessoas quando elas precisavam de um segundo para não responder. Rosa esperou. Lucas. Ele se virou. Me olha direito. Ele olhou. Você acredita que eu tenho demência? O silêncio durou 5 segundos. Rosa os contou no ritmo de relógio que tinha aprendido com os anos de negociação, quando Miguel ainda estava vivo. Quando o silêncio de 5 segundos de um comprador dizia mais do que 20 minutos de conversa. Mãe, é complicado. Ela pegou os papéis, os dobrou. Obrigada, Lucas. Mãe, espera. Não precisa se levantar. Na recepção, Priscila ofereceu água e Rosa aceitou, ficou de pé, bebeu devagar, com calma, porque pressa seria outro sinal que ela não queria dar. Agradeceu com um sorriso real, a moça não tinha culpa de nada. Chamou o elevador. Dentro, de frente para a porta fechada, ela não respirou fundo. Não fechou os olhos. Ficou parada com os papéis na mão enquanto o andar descia, e quando as portas abriram no térreo, ela saiu com o mesmo passo, a mesma postura. O Miguel teria dito que ela sempre soubera o que fazer, mas o Miguel não estava mais aqui, e ela ia ter que saber sozinha. Naquela mesma tarde, no apartamento do Brooklyn, Camila Assunção estava parada na janela da sala com o celular no ouvido e São Paulo espalhada lá fora, naquele laranja pesado de fim de tarde que antes ela achava bonito. Tá tudo correndo dentro do previsto, Eduardo disse do outro lado da linha. Processo padrão. Já vi isso dezenas de vezes. Você não conhece a Rosa. Conheço pelo que você me contou. Camila virou as costas para a janela. A sala estava como ela gostava, almofadas no lugar, os livros organizados por altura, os brinquedos das crianças recolhidos para o quarto. Uma casa que precisava parecer controlada porque ela havia precisado de controle nos últimos 2 anos. Ela não vai só aceitar, Camila disse. Não é o tipo. Por isso, o Henrique tomou os cuidados necessários. O laudo tá sólido. O Henrique, irmão de Eduardo, psiquiatra da Moema, tinha ficado 40 minutos na casa de Rosa, apresentado como um amigo de trabalho que passava para deixar um documento. Na época havia parecido uma saída razoável para um problema sem saída simples. Agora, com o processo correndo de verdade, com o papel do tribunal já nas mãos de Rosa, ficava um pouco mais difícil de não pensar no que exatamente tinha acontecido naquela tarde. E se o Lucas mudar de lado, o Lucas não muda. Você sabe como ele é. Ela sabia. Era justamente nisso que ela contava. Quando desligou, ficou olhando para o corredor. Theo tinha deixado um tênis de cada lado do hall, um direito perto do banheiro, um esquerdo perto do armário, como se tivesse sido tirado caminhando. Camila empurrou os dois com o pé para encostar na parede. Entrou no quarto das crianças para apagar a luz que tinham esquecido acesa. Theo estava de bruços, quase dormindo, com um braço pendendo do colchão. A Nina enrolada no cobertor de estrelas, com bordado de cometas, aquele que a vovó Rosa tinha dado no Natal passado. Camila ficou parada na porta por um segundo. Theo virou um pouco no colchão. Mãe, não era pergunta, era só confirmação de presença. Com a voz grossa de quem está na fronteira do sono. Dorme, filho. Uma pausa. A vovó Rosa estava brincando de esquecer com a gente, né? Era brincadeira. Camila ficou parada. Dorme, Theo, ela disse. Mas ele já tinha ido. Ela apagou a luz. Fechou a porta com cuidado. Ficou no corredor por um segundo antes de voltar para a sala. Rosa chegou ao consultório de Vinícius Drummond sem hora marcada. A recepcionista nova não a conhecia, tentou dissuadi-la com gentileza. Rosa disse o nome e esperou enquanto a moça pegava o interfone.
Quando Vinícius confirmou que sim, pode vir, Rosa já estava sentada na cadeira mais próxima da porta, com os papéis no colo, como alguém que não precisava de mais tempo para decidir. Ele a recebeu entre duas consultas. Em pé atrás da mesa, ainda de jaleco, com o semblante dos médicos experientes que guardam expressão como hábito de trabalho. 56 anos, cabelos brancos que ele chamava de prematuros, embora já tivesse essa cor desde os 45. Era médico do Miguel, antes de ser dela, 12 anos de relação. Ela sabia que ele guardava os óculos na gaveta da direita porque não queria usá-los na frente dos pacientes. Ele sabia o nome das duas orquídeas da varanda dela. Rosa colocou os papéis na mesa antes de sentar. Vinícius leu. Pegou os óculos da gaveta, releu. O rosto não mudou muito, mas ela o conhecia bem o suficiente para saber onde mudou. Quando foi feito esse laudo? Ele perguntou, com a voz muito plana. Dia 23 do mês passado. Ele ficou quieto por um momento. Abriu o computador. Digitou o login, esperou carregar, digitou mais alguma coisa. Os olhos percorreram a tela, então fez aquela coisa, olhou para o relógio. Primeira vez desde que ela tinha entrado. Rosa, um tom mais baixo. Em setembro, você fez o rastreio cognitivo de rotina aqui, lembra? Todo ano. Sim. Os resultados desse exame foram solicitados por uma terceira parte, uma pausa curta, com uma carta de cobertura que foi processada pela secretaria como pedido de transferência de prontuário padrão. Eu não revisei essa carta pessoalmente. Ela deixou isso pousar. O que a carta dizia? Que os resultados faziam parte de uma avaliação em andamento sobre possível declínio cognitivo solicitada pela família. Vinícius fechou o computador. Escuta, Rosa. O seu rastreio de setembro foi normal para sua faixa etária, sem nenhum indicativo de comprometimento cognitivo. Nenhum. Então usaram um exame normal, como se fosse confirmação de algo que não existe. É o que parece. Preciso verificar o caminho exato. Uma pausa. Esse doutor Henrique Souza. Você conhece de algum lugar? Não de nome, mas sei de pessoa. Ela contou. O telefonema de Camila. O homem que chegou como amigo, o café, as perguntas sobre as fotos, sobre as plantas, sobre se ela dormia bem, conversa que havia parecido conversa e agora soava como teste. Os 40 minutos, Vinícius ouviu sem interromper. Era outro hábito dele que ela apreciava. Como você estava naquele dia? Ele perguntou quando ela terminou, cansada. Era um mês depois do aniversário de morte do Miguel. Tinha tomado Buscopan na véspera por cãibra e acordei com a cabeça um pouco pesada. Rosa olhou para as próprias mãos. O anel do Miguel que ela usava na mão direita desde que ficou viúva refletiu a luz da janela por um segundo. Mas estava lúcida, sabia onde estava. Sabia o dia, sabia que era um homem que a Camila tinha mandado, mesmo sem saber o motivo. Você cometeu algum erro naquele dia? Alguma confusão? Esqueci de oferecer café quando ele entrou. Só lembrei uns 10 minutos depois. Uma pausa. Chamei ele de Eduardo uma vez, porque ele encos, eu entendi. Isso me torna portadora de demência progressiva? Não. Direto, sem pausa. Rosa respirou. Não fundo. Não se permitia isso. Só respirou. Você vai precisar de representação legal, Vinícius disse. Já achei. E eu preciso de tempo para rastrear o que aconteceu com o seu prontuário e descobrir quem exatamente é esse Henrique Souza. Se ele tem registro ativo, se o laudo seguiu o protocolo, se a avaliação foi feita com consentimento informado. Ele olhou para o relógio de novo segunda vez, percebeu, baixou o braço. Você pode vir amanhã às 9? Posso. Ela se levantou, pegou os papéis. Na porta, virou. Sua filha voltou de Londres? A pergunta saiu tão fora de contexto que Vinícius ficou um segundo sem responder o tempo que leva para uma pessoa sair de médico e virar pessoa. Voltou o mês passado. Tá bem, que bom. Ela abriu a porta. Até amanhã, Vinícius. Na calçada da rua Domingos de Moraes, o sol da tarde batia de lado, daquele ângulo que ilumina as coisas pela lateral e faz tudo parecer mais nítido do que é. Rosa ficou parada na sombra de uma figueira. Abriu a bolsa, pegou o telefone.
A foto do fundo de tela era ela e o Miguel numa fazenda de café perto de Campinas. Ele de chapéu de palha, ela sem óculos porque tinha esquecido em casa, os dois rindo de alguma piada do dono da fazenda que ela não lembrava mais qual era. Eu sei, ela disse, do jeito que dizia para ele quando ele não estava mais aqui para responder. Deixa eu resolver. O telefone vibrou. Notificação. Tribunal de Família. Comarca de São Paulo. Audiência preliminar designada para 10 dias úteis a partir desta data. Rosa fechou a notificação. Ficou olhando para o chão por um segundo. O anel do Miguel pegou um raio de sol. Depois não. Ela ligou para Teresa. Você consegue me achar o número do Conselho Regional de Medicina? Disse quando atendeu. Preciso verificar o registro de um médico. Um tal de Henrique Souza, psiquiatra, Moema. Consigo. Por quê? Rosa ficou olhando para a calçada à frente. Uma moto passou rápido. Um casal saiu de uma farmácia carregando sacola. São Paulo barulhou como sempre, indiferente, porque o Vinícius disse que nunca ouviu falar dele em nenhum congresso, nenhuma associação. Uma pausa. Quero saber quem exatamente entrou na minha casa naquele dia. Ela ajeitou a bolsa no ombro e começou a andar. 10 dias. O site do CFM carregou lentamente naquela manhã o tipo de lentidão que Vinícius normalmente atribuía à internet do consultório, mas que naquele momento parecia pessoal. Ele digitou o nome. Esperou. A lista apareceu com 2 resultados para Henrique Souza, psiquiatria, São Paulo. Clicou no primeiro. Leu. Clicou no segundo. Ficou parado olhando para a tela por uns bons 30 segundos antes de pegar o telefone. Rosa atendeu no segundo toque. Você tem papel aí? Ele perguntou. Tenho. O CRM número 24680 do Dr. Henrique Augusto Souza, psiquiatra, endereço profissional, na Rua Domingos Leme, Moema. Esse registro está com situação irregular desde novembro de 2022. O silêncio do outro lado durou exatamente o tempo que Vinícius precisava para confirmar que ela tinha entendido. Irregular como? Rosa disse. Não era pergunta de alguém que não entendeu. Era pergunta de alguém que quer a palavra exata. Suspenso por processo ético. Processo que ainda está aberto. Uma pausa. O que significa que ele não pode exercer a medicina. Não pode assinar laudo nenhum. Não pode nem atender paciente. Rosa ficou quieta. Tem um segundo ponto, Vinícius disse. A carta que autorizou a transferência dos seus resultados de setembro, eu consegui uma cópia com a secretaria. Tem o timbre do consultório, mas a assinatura não é a sua, nem é a do Lucas. De quem é? Ainda estou verificando. Mas o formulário de quem assinou como responsável pela solicitação tem um campo de CPF. Uma pausa mais curta. Esse CPF não corresponde a nenhum membro da sua família imediata. Rosa ficou olhando para o anel do Miguel. A luz da manhã entrava pela janela da sala e batia direto no aro dourado. Me manda tudo por e-mail. Vinícius. Tô mandando agora, Rosa. Um segundo. Você não deveria estar com um advogado. Vou ter um até às 3 da tarde. Ela desligou. Ficou parada mais uns instantes. Depois foi até a janela e olhou para a rua lá embaixo São Paulo, na hora do rush matinal, motos e ônibus e gente com pressa que não sabia que existia um apartamento no 7º andar onde uma mulher de 68 anos estava montando um processo contra a própria nora. Então foi fazer café. A Dro, Fernanda Lopes, tinha escritório próprio na Consolação desde os 32 anos, quando saiu de uma banca maior porque, segundo ela mesma, não aguentava mais ser a pessoa mais inteligente da sala, fingindo que não era. Rosa soube disso porque Teresa soube porque o marido de Teresa tinha perdido uma briga de inventário com ela do outro lado da mesa. Recomendo exatamente porque perdi, o marido de Teresa havia dito. Só recomendo alguém que me derrota bem. Fernanda tinha cabelo curto e olhos que processavam papel na velocidade que a maioria das pessoas processa conversa. Leu os documentos que Rosa trouxe, sem comentário, sem exclamação, sem aquele tipo de frase de advogado que existe para fazer o cliente sentir que está sendo cuidado. Quando terminou,
ajustou as folhas numa pilha perfeitamente reta e cruzou as mãos por cima. Então, ela falou primeiro. O laudo foi feito por um médico com registro suspenso. A transferência do prontuário foi autorizada por um CPF que não é da família. E a avaliação foi conduzida por alguém se apresentando como amigo, sem seu consentimento informado. É isso. Perfeito. O tom era neutro, quase técnico, como se dissesse perfeito da mesma forma que dizia bom dia. Audiência preliminar em 10 dias. Isso nos dá tempo suficiente para construir a contestação completa. Ela abriu um caderno de capa preta. Quem é Eduardo? Rosa ergueu os olhos. Aqui na sua descrição da visita, Fernanda disse, sem olhar do caderno, você escreveu que chamou o visitante de Eduardo uma vez, mas depois disse que foi porque ele tinha jeito de um cunhado seu. Meu cunhado se chama Eduardo, sim, irmão do Miguel. Você tem foto dele? Rosa abriu o celular, procurou no álbum. Uma foto num churrasco de 2 anos atrás, Eduardo de costas, meio de perfil, chapéu de sol. Não era grande coisa. Virou o telefone para Fernanda. A advogada olhou por uns 3 segundos. Tá bom, me manda essa foto. Anotou alguma coisa no caderno. Seu filho Lucas, você disse que ele sabia do processo antes de você ser intimada. Soube que havia possibilidade. Não sei até onde foi a participação dele. Vou precisar saber até onde foi. Uma pausa bem curta. Não para incomodar, para proteger você. Se ele teve acesso aos seus dados médicos e não avisou, isso pode complicar a posição dele na hora que esse negócio virar processo criminal. Pode virar criminal. Fraude documental. Avaliação médica sem consentimento por profissional impedido de exercer. Falsificação de assinatura em pedido de prontuário. Fernanda falou como se listasse ingredientes de uma receita. Pode virar, sim, dependendo do que a gente encontrar. Rosa ficou olhando para ela por um segundo. Eu não quero destruir minha família, Dra. Fernanda, eu sei. A advogada fechou o caderno, mas sua família já tomou algumas decisões que precisam de resposta. O que você quer da minha parte é que essas respostas cheguem cedo o suficiente para que ainda sobre família quando isso acabar. Uma pausa. É isso, Rosa disse. Naquela noite, no apartamento do Brooklyn, Camila e Eduardo jantaram em silêncio por quase 20 minutos, antes que ela colocasse o garfo na beirada do prato. O advogado dela me ligou. Eduardo não parou de comer. Qual advogado? Ela contratou uma. Fernanda Lopes. Agora ele parou. Colocou o copo de vinho na mesa com uma precisão que era diferente de cuidado, era controle, o tipo que vem de prática. Onde você ouviu esse nome? Do meu chefe. Ela derrubou um acordo que a empresa tinha com um fornecedor há uns 2 anos. Uma pausa. Eduardo, ela é brava. Todos os advogados são bravos quando você paga bem. Rosa não tem dinheiro para... Rosa tem 35% da Cordeiro Incorporações. Camila olhou para ele. Ela tem o que quiser. Eduardo ficou quieto. Era um tipo de quieto diferente, não o quieto de quem pensa, mas o quieto de quem já pensou e está esperando a conversa alcançar onde ele já está. O Henrique vai segurar o laudo. Ele disse por fim. O Henrique tem o registro suspenso. A informação pousou na mesa entre os dois como alguma coisa que não devia estar lá. Eduardo ficou parado. Por um segundo, só um segundo. Mas Camila o conhecia bem o suficiente para ver alguma coisa passou pelo rosto dele que ela não conseguiu nomear completamente. Não era surpresa. Era outra coisa. Como você sabe disso? Ele perguntou. Porque a Fernanda ligou para o escritório do meu advogado hoje à tarde perguntando. Meu advogado me ligou para saber se eu tinha conhecimento. Ela cruzou os braços. Eu não tinha. Eduardo pegou o copo, bebeu, colocou de volta com aquela mesma precisão calculada. Eduardo. A voz de Camila ficou mais baixa, o que era pior do que se tivesse ficado mais alta. Você sabia que o registro dele estava suspenso? Essas coisas às vezes ficam com situação pendente por burocracia. Não significa que... Não me responde com esse tom. Ela se levantou, levou o prato para a pia,
Ficou de costas por um momento, as mãos no mármore frio da bancada, olhando para o nada que havia na parede perto da janela. Quando falou, a voz estava bem plana, o tom que significa que alguém passou para outro lado de alguma coisa. Você me disse que o Henrique era de confiança. Confiança para quê, Eduardo? Para assinar um documento que ele não pode assinar legalmente? Camila, eu fui na casa dela. Ela virou. Mandei você na casa dela como amigo meu. Você ficou lá 40 minutos tomando café com ela e fazendo perguntas, enquanto ela achava que você era visita. A voz não tremeu. Era pior quando não tremia. Você me disse que o laudo ia ser feito por um médico de verdade. O Henrique é médico, com registro suspenso por processo ético. Ela pegou a toalha de cozinha, enxugou as mãos. Você foi na casa dela fingindo ser amigo meu. Você nunca tinha me contado isso direito. Você disse que ia mandar o Henrique. Eu fui coletar informação para que ele pudesse. Você foi na casa da minha sogra, fingindo ser alguém que não era. Ela largou a toalha e assinou um laudo que o irmão de vocês formalizou sem nem ter visto a Rosa pessoalmente. O silêncio que veio depois foi de outro tipo. O tipo que não é pausa, é separação. Eduardo ficou olhando para ela. E pela primeira vez em muito tempo, Camila olhou para ele de volta, sem tentar entender o que via. Eu quero que você ligue para o seu advogado agora, ela disse. E amanhã de manhã eu quero uma conversa com o Lucas antes de qualquer outra coisa. Ela foi para o quarto sem esperar resposta. Na sala vazia, Eduardo ficou sentado por um longo momento. Olhou para o vinho, depois pegou o celular e abriu o aplicativo de mensagens. A conversa mais recente era com um contato salvo só como H. A última mensagem, enviada 6 dias atrás, dizia: o processo entrou, tudo dentro do previsto. Ele ficou olhando para a mensagem por um tempo. Depois abriu uma diferente com Lucas Cordeiro. Digitou: precisamos conversar amanhã, urgente. Não na empresa. Esperou. 3 pontos apareceram rapidamente. Lucas, eu sei. Que horas? Rosa estava acordada quando o telefone tocou às 11 da noite. O número era de Lucas. Ela ficou olhando por 2 toques antes de atender. Mãe, a voz estava cansada de um jeito que não era sono. Você pode falar? Posso. Uma pausa. Ela ficou sentada na cama, no escuro, com a persiana semi-aberta, deixando entrar uma faixa de luz da rua. O apartamento estava em silêncio, aquele silêncio de apartamento à noite, que ela tinha aprendido a habitar depois que o Miguel foi, que no começo parecia falta, e depois passou a ser só o modo como o espaço soava. Eu não sabia da visita, Lucas disse. Quero que saiba disso, que o Eduardo tinha ido até você, mas você sabia que havia um processo sendo preparado. Eu sabia que a Camila estava preocupada. Ela me disse que tinha consultado um advogado. Eu devia ter falado com você. Fui covarde. Rosa não disse nada. Ele me contou hoje que foi você quem ele visitou. A voz de Lucas chegou mais pesada, e que o laudo que o Henrique assinou foi baseado no que ele observou lá. Não em avaliação médica de verdade. Uma pausa. Mãe, eu não sabia disso. Eu sei que você não sabia, Lucas. Isso era verdade. Mas você sabia que havia processo e não avisou. E isso deu tempo para que esse laudo chegasse primeiro. Silêncio. Me conta uma coisa, Rosa disse. Esse Eduardo, há quanto tempo ele está na sua vida? Como assim? Na empresa. Na vida da Camila. Na vida de vocês dois. Uma pausa. Porque quando o Miguel morreu, eu não conhecia o nome dele. 8 meses depois, ele estava em todo o almoço de família. Lucas ficou quieto por uns 3 segundos. Ele apareceu como investidor interessado no projeto do Butantan. A Camila o conhecia de um evento de trabalho. Fez sentido na época, fez sentido para quem? A pergunta ficou suspensa. Para mim, Lucas disse eventualmente. Mas eu estou começando a perguntar por quê. Rosa ficou olhando para o teto escuro. No apartamento do Miguel, quando os dois eram jovens e o apartamento era menor e mais barulhento com o Lucas criança, havia uma rachadura no forro do quarto que o Miguel dizia que ia consertar todo ano e nunca consertou. Ela sentia falta daquela rachadura às vezes, o que era um sentimento absurdo que ela guardava para si. Lucas, ela disse,
Você tem acesso ao sistema do escritório pelo computador de casa? Tenho. Por quê? Verifica para mim quem usou o seu login para fazer um pedido de transferência de prontuário médico no mês passado. Uma pausa comprida. Como você sabe de um pedido assim? Porque o meu médico recebeu. Mais silêncio. Dessa vez ela esperou, sem ajudar. Às vezes o silêncio era a única coisa que funcionava com o Lucas. Ele precisava de espaço para montar o que estava vendo. Mãe, diferente agora. Mais baixo. Deixa eu verificar uma coisa e te ligo de volta. Não precisa ligar esta noite. Amanhã tá bom. Não. Eu verifico agora. Ele desligou. Às 10 da manhã do dia seguinte, Fernanda Lopes ligou para o celular de Rosa, com a voz, no tom de quem encontrou o que estava procurando. Tenho o CPF da solicitação de prontuário. Uma pausa. É de Eduardo Marcelo Assunção Braga, nascido em 91, São Paulo. Rosa ficou parada na cozinha com a xícara de café na mão. Ele não é parente seu, não é responsável legal, não tem nenhuma relação formal com seu prontuário. Fernanda falou como se lesse uma lista. A assinatura na carta de autorização foi gerada digitalmente usando um template do consultório do doutor. Vinícius, provavelmente copiado de algum documento legítimo anterior. É falsificação documental. Quando você conseguiu isso? Lucas Cordeiro me mandou o log de acesso do sistema do escritório dele à 00:15. O Eduardo usou o login dele num computador diferente do habitual, num horário em que Lucas claramente não estava na empresa. Uma pausa. Seu filho me autorizou a usar isso como prova. Rosa pousou a xícara. Lucas, que tinha sido covarde, que tinha ficado quieto tempo demais, que tinha atendido o telefone às 11 da noite e verificado os logs de acesso sozinho no escuro às 00:15 e depois ligado para a advogada da mãe. Tem mais, Fernanda disse. Fala. A foto que você me mandou. O Eduardo no churrasco. Uma pausa curta. Vinícius conseguiu o cadastro do CFM com foto do Dr. Henrique Souza. Mandei os dois para uma profissional que faz comparação de características fisiológicas. Não é o mesmo homem. O que isso significava, pousou devagar, na ordem certa. O homem que foi à casa de Rosa não era o Dr. Henrique Souza. Não havia nenhuma semelhança com a foto do CFM. Havia semelhança com a foto do churrasco, porque o homem que foi à casa de Rosa e ficou 40 minutos fazendo perguntas sobre as fotos e as plantas e se ela dormia bem era Eduardo. Eduardo, que ela tinha chamado pelo nome sem saber por quê. Meu Deus, disse Teresa, que estava do outro lado da mesa de jantar e ouviu a voz de Fernanda pela distância, e Rosa não respondeu porque tinha ficado muito quieta calculando alguma coisa. Ela tinha chamado ele pelo nome Ser, na sua casa, com uma xícara de café que demorou 10 minutos a oferecer. Numa semana em que mal tinha dormido depois do aniversário de morte do Miguel, ela havia chamado o homem que era Eduardo pelo nome dele, não por confusão, por reconhecimento inconsciente de alguém que ela tinha visto uma vez ou duas de longe, de passagem, sem ter sido apresentada. E isso tinha entrado no laudo como desorientação. Fernanda, ela disse, quando conseguiu, quero que você ligue para o advogado da Camila hoje. Já estava pensando nisso. E quero que ele saiba que a audiência preliminar vai ser diferente do que eles planejaram. Com muito prazer, Fernanda disse. Se você tivesse no lugar da Rosa, você teria ficado em silêncio por tanto tempo quanto ela ficou. Me conta nos comentários, porque essa é a parte que mais divide as opiniões de quem está assistindo. Me conta de onde você está e que horas são aí. A audiência preliminar aconteceu numa sala pequena do Fórum da Lapa, com aquele tipo de iluminação artificial que faz todo mundo parecer levemente insone. A juíza Patrícia Monteiro tinha 50 e poucos anos, cabelo cortado na altura dos ombros, e o rosto de quem já ouviu histórias suficientes para não se surpreender com mais uma, mas que ainda prestava atenção, o que Rosa considerou um bom sinal. O advogado de Camila, Dr. Silvio Rangel, terno cinza, pasta preta, a postura de quem está acostumado a falar e a ser ouvido, tinha o laudo do Dr. Henrique Souza em 3 vias encadernadas.
Rosa viu a encadernação do lugar, onde estava sentada ao lado de Fernanda, e pensou que alguém havia trabalhado bastante para fazer aquilo parecer sólido. Camila estava sentada ao lado de Rangel. Não tinha olhado para Rosa desde que entraram. Eduardo não estava na sala, não tinha motivo formal para estar, e isso era em si um tipo de informação. Lucas estava sentado atrás de Rosa. Ela tinha ficado surpresa quando o viu na porta do fórum. Ele não disse nada explicando. Só entrou com ela. A juíza verificou as partes, abriu o processo, confirmou o número. Deu a palavra ao advogado de Camila primeiro. Rangel falou por 12 minutos. Mencionou episódios documentados de desorientação, mencionou avaliação clínica presencial, mencionou o bem-estar das crianças 3 vezes, entregou o laudo encadernado em 3 vias como prova documental. A juíza folheou sem pressa. Dr. Rangel, o signatário desse laudo é o Dr. Henrique Augusto Souza, CRM 24680. Isso mesmo, Excelência. A juíza olhou pela metade dos óculos. Esse registro consta como suspenso no sistema do CFM desde novembro de 2022. Rangel ficou parado. Foi um segundo só, mas foi suficiente. Excelência, pode ter havido uma atualização recente que a suspensão tem 18 meses. A juíza fechou o laudo. Olhou para Fernanda. Drá Lopes. Fernanda apresentou 4 documentos em sequência. A certidão do CFM com a situação do registro de Henrique Souza, o log de acesso do sistema de Lucas com o IP de Eduardo e o horário, a análise comparativa das fotos e o prontuário original de Rosa de Setembro com os resultados do rastreio cognitivo assinados pelo Dr. Vinícius, que ela havia entregue pessoalmente na secretaria do Fórum 2 dias antes. O rastreio cognitivo da requerida realizado em setembro deste ano, Fernanda disse, pelo Dr. Vinícius Drummond, CRM ativo, especialista em clínica médica com 23 anos de relação com a paciente, apresentou resultados dentro da normalidade para a faixa etária, sem nenhum indicativo de comprometimento cognitivo. O documento original está nas mãos de Vossa Excelência. A juíza leu. Olhou para Rangel por cima dos óculos. Doutor, Excelência, o laudo apresentado pela requerente foi elaborado com base no quê? Exatamente. A avaliação presencial foi realizada por quem? Rangel abriu a pasta. A fechou. Abriu de novo. Era o tipo de movimento que acontece quando alguém está procurando uma saída que não existe naquela pasta. Do lugar onde estava sentada, Rosa olhou para Camila. Camila estava olhando para a mesa. O ombro direito tinha descido levemente, uma postura que Rosa reconhecia, porque era a postura de quando a pessoa percebe que a narrativa que preparou não está funcionando do jeito esperado. Era a postura de alguém que confiou no chão e descobriu que era só papel pintado de chão. Vou suspender o processo por 30 dias, a juíza disse, enquanto a origem do laudo e a autorização de transferência de prontuário são investigadas pelos órgãos competentes. A requerida permanece com todos os direitos de convivência com os netos inalterados. Ela fechou a pasta. Isso é tudo por hoje. Rangel colocou os papéis na pasta com uma compostura que claramente requeria esforço. Camila finalmente olhou para Rosa. Não foi um olhar de raiva. Não foi de mágoa. Foi de alguém que estava tentando entender alguma coisa que tinha mudado de forma, enquanto ela não estava olhando, como quando você pega um objeto que está na mesma prateleira há anos e percebe que é mais pesado do que lembrava. Rosa sustentou o olhar, não com raiva, com calma. Fernanda estava guardando os papéis na pasta com a eficiência de quem já passou para o próximo passo mentalmente. Lucas estava em pé atrás de Rosa, as mãos nos bolsos, o rosto com uma expressão que ela precisaria de mais tempo para ler. Na saída do fórum, no corredor de mármore com aquela acústica de eco que faz todos os passos parecerem mais decisivos do que são, Fernanda disse em voz baixa, investigação criminal vai levar tempo.
mas a parte cível já jogou a favor de vocês hoje. E o Eduardo, o IP de acesso ao sistema do Lucas, a falsificação da autorização de prontuário, a presença dele na sua casa, se passando por outra pessoa, Fernanda, ajeitou a pasta debaixo do braço. Ele tem um problema que vai crescer. Rosa ficou olhando para o corredor à frente. Um casal entrava pela porta principal, ele com uma pasta fina, ela com expressão de quem ainda não sabe como isso vai acabar. "E meu filho?" Rosa perguntou. Fernanda ficou quieta por um segundo. Seu filho entregou as provas contra o namorado da própria esposa. Às 00:15, sozinho, sem ninguém pedindo. Uma pausa. Acho que ele já tomou a decisão que precisava tomar. Rosa foi para a saída. Do lado de fora, São Paulo estava com aquele calor úmido de novembro que não é suportável, nem insuportável, é só São Paulo. É o que tem. Ela ficou parada na calçada por um segundo antes de Lucas aparecer ao lado dela. Ele não disse nada. Ficou de pé, ao lado dela no calor e no barulho da cidade, os dois olhando para frente. "Você sabia de onde o Eduardo conhecia o Henrique Souza?" Rosa perguntou. "Soube ontem." Lucas olhou para o chão. Do divórcio dele. Antes de conhecer a Camila, ele usou o Henrique para fazer um laudo psiquiátrico sobre a ex-mulher numa disputa de guarda. Uma pausa, que deu errado. Esse foi o processo ético que suspendeu o registro do Henrique. Rosa ficou olhando para frente. Ele já tinha feito isso antes, ela disse. "Não pergunta, é o que parece." O sol batia de um ângulo que obrigava a semicerrar os olhos. Rosa não tirou os óculos da bolsa. Ficou assim, de frente para a claridade. "Lucas." Ela não virou. "Por que o Eduardo quer que eu seja declarada incapaz?" Silêncio. "Falar." Lucas colocou as mãos nos bolsos. Tirou. Ele propôs uma reestruturação societária da Cordeiro há 6 meses. Quer entrar como sócio com 40%, o que significaria diluir a participação de todo mundo. Uma pausa. "A sua parte é 35%. Você tem poder de veto em mudança de composição societária." Rosa ficou parada. "Se eu fosse declarada incapaz," ela disse devagar, "minha parte ficaria sob tutela, e tutela pode ser convencida mais facilmente do que eu. É isso." A voz de Lucas saiu pesada do fundo. "Eu demorei muito para montar esse quadro. Me desculpe." Ela ficou olhando para frente por mais um momento. "Você montou quando precisava," ela disse. "É o que importa." Não era perdão completo. Era o começo do que poderia se tornar. Lucas sabia a diferença e não tentou tratar como mais do que era. Um ônibus passou ruidoso. A calçada estava cheia de gente que não sabia que existia esse processo, essa sala, esse corredor, esse filho ao lado dessa mãe no calor de novembro. Rosa ajeitou a alça da bolsa no ombro. "Me leva para casa?" ela disse. Lucas chamou o carro. Eduardo chegou ao escritório de Lucas às 8:30 da manhã seguinte. Lucas estava na mesa quando a Priscila bateu na porta e disse que Eduardo Assunção estava na recepção sem hora marcada. Lucas ficou olhando para o monitor por um segundo antes de dizer que pode mandar. Eduardo entrou com a postura de quem traz uma proposta, não um problema. Gravata desfeita no primeiro botão informal, mas deliberado. O tipo de visual que diz isso é entre nós, sem formalidade. Lucas o conhecia há 2 anos e havia aprendido que o informal nele era sempre calculado. Lucas. Eduardo fechou a porta. Não esperou o convite para sentar. Puxou a cadeira, se acomodou. "Antes que as coisas saiam do controle, eu quero conversar." "Conversa." "O que aconteceu ontem no fórum." Ele cruzou as mãos por cima da mesa. "Eu entendo que você ficou numa posição difícil. A Rosa é sua mãe. Era esperado que você fosse em defesa dela. Mas o processo que a Camila abriu foi com base em preocupações reais. O Theo uma vez me contou que a vovó tinha chamado ele de Miguel 2 vezes no mesmo dia. O Theo tem 8 anos e não sabe distinguir uma vez de 2. Lucas não mudou o tom. Continua. Eduardo ficou quieto um segundo, o tipo de quieto de quem recalibra. "Não precisa ficar assim. O que estou dizendo é que há uma forma de encerrar isso de um jeito bom para todo mundo."
Você retira o log de acesso como evidência, a gente atribui o pedido do prontuário a um equívoco interno e a Camila desiste do processo por motivos pessoais. Em troca de quê? Em troca de não complicar uma investigação sobre as finanças da Cordeiro Incorporações, Eduardo falou devagar, como quem deixa cair uma pedra na água para ver o círculo se abrir. Eu tive acesso a alguns registros nos últimos meses. Tem coisas ali que, se vierem à tona numa investigação pública, podem ser interpretadas de formas que não favorecem a empresa. Lucas olhou para ele. Depois olhou para o teto por um segundo. Depois olhou de volta. Eduardo. Ele abriu o laptop, girou a tela na direção dele. O painel mostrava o sistema interno da empresa no canto superior direito. Uma luz verde piscava ao lado de um ícone de câmera. Essa sala tem protocolo de governança ativo desde que a empresa abriu o capital. Toda reunião aqui é gravada automaticamente, inclusive áudio. Política aprovada pelo Conselho há 3 anos. Uma pausa. Você acabou de fazer uma proposta de supressão de evidência em ambiente de gravação ativa. Eduardo olhou para a tela. A luz verde piscou de novo, ficou muito quieto. E as irregularidades que você mencionou, Lucas continuou. Eu mandei ontem à noite para o nosso auditor externo com solicitação de revisão prioritária. Se existem, eles vão encontrar. Se não existem, uma pausa. Bom, aí a gente sabe de onde vieram. Eduardo foi para a porta sem dizer mais nada. Lucas só falou quando a mão já estava na maçaneta. Eduardo. Ele virou. Minha mãe vai estar aqui às 10. Rosa chegou às 10 em ponto. Fernanda estava com ela. Teresa tinha pedido para vir e Rosa tinha dito não precisa. Que para Teresa queria dizer obrigada e para Rosa queria dizer que ela precisava fazer aquela parte sozinha. Eduardo ainda estava na sala de conferências quando elas chegaram. Lucas tinha pedido que esperasse. Não havia explicado por quê. E Eduardo não tinha saído porque sair era admitir alguma coisa que ele ainda estava calculando como não admitir. Quando Rosa entrou, ele se levantou. Era um reflexo educação ou hábito, difícil saber. Rosa. A voz tentou encontrar um tom e não achou bem qual. Eduardo. Ela se sentou. Fernanda ficou em pé perto da parede. Lucas ficou encostado na janela, de braços cruzados. Eu tenho algumas perguntas. Você não precisa responder, mas estou perguntando. Ele ficou de pé por um segundo a mais antes de sentar. Quando você conheceu a Camila, Rosa disse, você já sabia quem ela era? A gente se conheceu num evento, eu sei onde se conheceram. Estou perguntando se você sabia quem ela era antes do evento. Uma pausa. Pode ser que eu soubesse o nome da empresa que ela representava. O setor é pequeno. A Cordeiro Incorporações tem o nome na porta. Rosa colocou as mãos na mesa, tranquila. Há quanto tempo você vinha atrás dessa empresa antes de encontrar a Camila? Ele ficou olhando para ela sem responder. Teresa me descreveu você 2 meses antes da visita que fez à minha casa. Você estava no lobby do meu prédio com a Camila numa manhã de dia de semana. Rosa não desviou o olhar. Mas você propôs a reestruturação societária 6 meses atrás. E o processo ético do seu irmão, que resultou na suspensão do registro dele, foi concluído há 18 meses, o que significa que você já sabia que ele estava numa situação irregular muito antes de tudo isso começar. Uma pausa. A linha do tempo não bate com improviso. O silêncio que veio depois era do tipo que responde por si mesmo. Eu não fiz nada que não fosse no interesse da Camila, Eduardo disse por fim. A voz tinha descido de tom, não era mais negociação. Era outra coisa, mais funda, que podia ser confundida com convicção se a pessoa não estivesse prestando muita atenção. Ela estava preocupada de verdade, com os filhos, com a situação. Eu vi uma oportunidade de resolver 2 coisas ao mesmo tempo. Isso não é crime. Você me apresentou como tendo demência para um tribunal. Rosa falou devagar, sem elevar a voz. Você entrou na minha casa fingindo ser outra pessoa. Avaliou cada palavra que eu disse num dia em que eu estava exausta de luto pelo meu marido e usou isso para montar um documento assinado por alguém que não pode assinar documento nenhum. Uma pausa.
Isso não é resolver duas coisas ao mesmo tempo. Isso é usar a preocupação da Camila como cobertura para uma operação que você planejou antes dela. Eduardo ficou quieto. Era um quieto diferente de todos os outros, não era cálculo. Era o quieto de alguém que foi nomeado de forma precisa e está descobrindo que não tem resposta para isso. E a Camila, Rosa disse, mais baixo. Ela sabia tudo que você planejou. Um segundo que durou mais do que devia. Não, a palavra saiu mais pequena do que ele claramente queria. Eu disse para ela que era uma medida de precaução, que a gente ia ter o processo pronto caso fosse necessário. Ela não sabia que eu ia dar entrada. Lucas, na janela, desviou o olhar para o lado de fora. Então você usou o nome dela, Rosa disse. Usou a preocupação que ela tinha com os filhos. Usou a morte do Miguel como material de trabalho. Uma pausa curta, como uma respiração que não é alívio. E no final, a única coisa que você realmente queria era 35% de uma incorporadora. Eduardo abriu a boca. Fechou. Eu vou te dizer uma coisa. Rosa se levantou. Sem pressa, sem drama, o tipo de movimento de quem já terminou antes de levantar. Não como sua sogra, como a mulher que passou 50 anos ajudando a construir o que você quer. Ela ajeitou a bolsa no ombro. Você subestimou duas pessoas nessa história. A primeira sou eu. Uma pausa. A segunda é a Camila. Ela saiu. Camila estava no corredor. Não tinha sido combinado. Lucas não sabia que ela ia aparecer. Ou, se soube, não tinha dito para Rosa. Ela estava encostada na parede do lado de fora da sala, com o casaco ainda no braço como se tivesse chegado há pouco e não se decidido a entrar. Quando Rosa abriu a porta, as duas ficaram paradas por um segundo. Eu ouvi parte, Camila disse. Rosa ficou parada no corredor, com a sala de conferências atrás de si e aquela distância entre elas que não era só corredor. Vem, ela disse, indicando a sala menor do lado. Entra. Sentaram uma de frente para outra numa mesa que cabia 4 pessoas, mas era para 2. Fernanda ficou do lado de fora. Lucas também. Por um momento nenhuma das duas disse nada. Eu acreditei que havia alguma coisa errada, Camila disse, com a voz de quem está sendo cuidadosa com cada palavra, porque sabe o peso de cada uma. Ele me contou coisas que você tinha dito para o Theo, que o pai dele ia buscar ele na escola, e o Lucas não estava em São Paulo naquele mês, que você havia esquecido o nome da Nina num almoço, que você tinha chegado na escola errada 2 vezes. Uma pausa. Eu nunca fui checar. Perguntei para o Lucas uma vez, e ele disse que você estava bem, mas o Eduardo disse que o Lucas não queria ver, porque era difícil demais. Rosa ficou ouvindo, e eu me lembrei de quando minha avó começou assim. A voz de Camila mudou, não mais controlada. Alguma coisa mais do fundo. Pequenas coisas no início. Depois foi rápido. Eu fiquei com muito medo que as crianças ficassem com alguém que não estava bem e que eu não tivesse feito nada. Você amava sua avó, Rosa disse. Camila fechou os olhos por um segundo. Muito. Um silêncio que não era vazio. As histórias que ele contou, Rosa disse. Algumas são verdade pela metade. Ela olhou para a mesa. Eu disse para o Theo uma vez que o pai ia ligar, não que ia buscar. Ele distorceu. O nome da Nina num almoço, eu chamei ela de filha por um segundo. Tenho chamado meninas que eu gosto de filha desde que a minha morreu antes de nascer, 40 anos atrás. Não é confusão, é hábito. Uma pausa. Fui à escola certa. O portão lateral estava fechado por obras naquele dia. Eu dei a volta. O Eduardo transformou isso em 2 escolas. Camila ficou ouvindo com aquela atenção de quem está remontando uma estrutura que pensava ser sólida e está descobrindo os pontos onde ela foi alterada. Ele escolheu as histórias que iam te assustar mais, Rosa disse, porque te conhecia bem o suficiente para saber o que ia funcionar. Camila olhou para a mesa. Depois olhou para Rosa. Eu assinei os papéis. Oisai, mesmo sem saber tudo, eu assinei. Eu sei. Rosa não retirou isso. Não disse tudo bem, nem eu entendo. Ficou quieta com o peso daquilo pelo tempo que ele precisava ter. Depois disse, você assinou com base em um medo que era real, mesmo que as histórias fossem distorcidas. Isso não apaga a assinatura.
Mas eu sei a diferença entre uma pessoa que quis me destruir e uma pessoa que foi convencida de que estava protegendo os filhos. Camila não respondeu de imediato. Os olhos ficaram na mesa por um tempo que era mais longo que confortável. Então disse, em voz muito baixa, "Você consegue me perdoar?" Rosa ficou olhando para ela. Ela conhecia Camila há 8 anos. Tinha estado na sala de parto quando o Theo nasceu, do lado de fora, porque Camila não a tinha convidado para entrar e ela não era o tipo de sogra que entra sem convite. Tinha ensinado a ela como fazer o arroz que o Lucas gostava no Natal do primeiro ano deles juntos, porque Camila havia pedido sem cerimônia e Rosa tinha achado bonito esse jeito de pedir. Entre as duas, nesses anos, havia existido um certo respeito que não era calor, mas que era respeito de verdade. Perdão é uma coisa que acontece com o tempo, Rosa disse. Não consigo te dar agora sentada numa cadeira. Uma pausa. Mas eu não vim aqui para te destruir. Vim para recuperar o que é meu. Ela colocou a mão em cima da mesa, não tocando a mão de Camila. Só ali. O que também é seu, os seus filhos me chamam de Vovó Rosa. Isso não precisa mudar. Camila não respondeu, mas não desviou o olhar. Do corredor, uma voz de criança alta, um pouco ansiosa, a voz de quem acabou de achar alguém que estava procurando. Vovó Rosa? Rosa se virou. O Theo estava na porta com aquele tênis sempre no pé levemente errado, a mochila ainda nas costas, como se tivesse chegado direto da escola. Ao lado dele, a Nina segurava a alça da mochila com as 2 mãos e olhava para a vovó com aquela expressão de 5 anos que não sabe filtrar o que o rosto mostra. Rosa se levantou. "Tô aqui", ela disse. O Theo atravessou a sala e abraçou ela pela cintura, sem dizer mais nada, o tipo de abraço que acontece quando a pessoa está com saudade, mas não sabe dizer isso sem parecer pequena demais. Rosa colocou a mão nas costas dele. A Nina olhou para a mãe, depois para a vovó e foi também mais devagar, enfiando a cabeça no lado que havia sobrado. Camila ficou olhando para os 3 do outro lado da mesa. Rosa, com uma mão em cada criança, olhou para ela por cima das cabeças deles. Não disse nada, não precisava. Nas semanas seguintes, o processo criminal contra Eduardo foi aberto pelo Ministério Público com base nas evidências que Fernanda havia entregue. A gravação da sala de reuniões, o log de acesso com o IP, a falsificação da autorização de prontuário, a confirmação de que foi Eduardo e não o irmão quem esteve na casa de Rosa naquele dia de setembro. Henrique Souza responderia em separado perante o CFM e a Justiça. A reestruturação societária da Cordeiro Incorporações foi retirada da pauta do Conselho. Lucas e Camila continuaram morando juntos, o que nenhum dos dois havia dito que era definitivo e nenhum dos dois havia dito que não era. Eram 2 adultos com 2 filhos e um apartamento e um acordo tácito de que algumas coisas precisam de tempo que nenhum tribunal pode abreviar. Rosa voltou a buscar o Theo às quartas e a Nina às sextas, quando Camila tinha reunião até tarde. Na primeira busca, depois de tudo, o Theo entrou no carro e ficou quieto por uns 2 quarteirões. Então perguntou, "Vovó, você tá bem de verdade?" Rosa olhou para o espelho retrovisor. Ele estava com o cinto levemente torto, olhando para frente. "Tô", ela disse. "O papai disse que teve um problema." "Teve. Resolvemos." Ele ficou quieto mais um pouco. "Você não ia esquecer de mim?" Não era pergunta. "Não ia", Rosa disse. O semáforo fechou. São Paulo barulhou ao redor do carro-ônibus, motos, gente com pressa que não sabia nada sobre esse processo, essa sala, esse corredor, essa mãe e esse filho no calor de novembro. A cidade não parava. Nunca parava. E essa continuidade que às vezes irritava era também o que segurava tudo no lugar quando alguma coisa tentava derrubar. O sinal abriu. Rosa continuou dirigindo. Em casa, naquela tarde, ela fez café em 2 xícaras, sentou na janela com as 2 e deixou a segunda esfriar ao lado dela, como às vezes deixava quando precisava de companhia do tipo que não fala. Na segunda prateleira do armário de vidro,
A xícara do Miguel estava no lugar. Isso era o suficiente. Por enquanto, isso era o suficiente. Qual cena ficou mais com você quando a Rosa colocou os papéis na mesa do Lucas sem dizer uma palavra? Quando o Theo apareceu na porta e foi direto para ela? Ou quando a Rosa disse para Camila que perdão é uma coisa que acontece com o tempo? Me conta nos comentários e me fala de onde você está assistindo e que horas são aí. Manda essa história para alguém que precisa ouvir que a verdade não some, ela só espera o laudo certo. Dá um like para mais gente conseguir encontrar. E aperta inscrever se você ainda não fez. A gente tem mais histórias como essa toda semana.